Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 4/2/2025. Ofícios número 0102, 0304, 0506, 07, 08 e 16/2025 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei complementar número 001, 002, 003/2025 e projetos de lei ordinário 01, 02, 03, 04, 05/2025 e 131 de 2024. Ofício número 001/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 445 de 2024 do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 001 de 2025 da Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao requerimento número 438 de 2024 da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 003 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 450 de 2024 da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 005 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 443 de 2024 da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 008 de 2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, em resposta ao requerimento número 456 de 2024 do vereador William Godoy. Comunicado do Transferigov, notificando o repasse de 200 mil à Prefeitura Municipal de Canoinhas, vinculado ao programa Vida Saudável. Projeto de resolução número 002/2025, regulamentada a emissão da declaração de funcionamento pela Câmara de Vereadores de Canoinhas, de autoria do vereador Marcos Romer. Ordem do dia. Indicações. Número 005/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a instalação de lombada com urgência nas proximidades do cruzamento das ruas Basílio Minhuque com a Virgínio Trevisani. Número 006 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, a instalação de iluminação pública ao final da rua Sérgio Gaps, em frente à casa do senhor Juliano Gabriel Persiak Pozonovski. Número 007, 2025, de autoria do edil André Flenink, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Arthur Burgat, priorizando as proximidades da rua Otto Friedrich. Número 008, 2025, da autoria do edil André Flenin, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, a manutenção da rua Rodolfo Kutzmacher, nas proximidades do número 221, em Marcílio Dias. Número 009, 2025, da autoria do edil Edmilson Verca, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, concerto de Boca de Lobo, na rua Deodoro de Lima, próximo ao número 505, esquina com a rua Fleminiano Campos, no bairro Boa Vista, Alto das Palmeiras. Número 010, 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski, que solicita a senhora Juliana Marcel Opp, prefeita municipal, e a senhora Franciela da Costa Cola, secretária municipal de saúde, que seja
considerada a implementação da realização de exames ultrassonografia para casos emergenciais na maternidade. Número 011/2025, da autoria da vereadora Cátia Liscovas, que solicita a senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a inclusão aos processos de compras da Secretaria de Saúde da medicação enoxaparina sódica. Número 012/2025, de autoria do edil Josimar Jubanski, que solicita à senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, limpeza da vala e a instalação de tubo de drenagem na rua Antônio Moreschi, no bairro Boa Vista. Número 03/2025, da autoria do edil Josimar Jubanski, que solicita a senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracam, proceder à pintura de faixas de pedestres na esquina das ruas Rodolfo Elck e com Basílio Menhuc. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Na realidade, eu estava aguardando os demais para mim me inscrever. Não passou o nome? Então, tá bom. A gente hoje faz um projeto de resolução que é de minha autoria, relacionado à nossa declaração de funcionamento das entidades. Hoje o prazo é extremamente curto dessa declaração de funcionamento das entidades e exige uma certa quantidade de documentos toda vez que eles precisam fazer essa declaração. Como em março a gente inicia, fevereiro, março a gente inicia os cadastros dessas entidades para que eles façam essa captação de recurso, nós optamos aqui em conversa com o nosso setor administrativo de ampliar esse prazo da declaração de funcionamento das instituições. E outra coisa também que a gente fez é que alguns documentos a gente só exige da primeira vez que a gente faz a declaração, e a partir da segunda vez você só precisa trazer alguns documentos que podem se modificar com o tempo, que é o estatuto, né, o endereço que ela pode se modificar, e também, no caso, seria a questão da documentação dos representantes legais da instituição, que ela pode mudar de presidente. Então, só essas coisas. Os demais documentos que permanecem inalterados, não precisa essa instituição toda vez vir e trazer esses documentos. E como era uma espécie de uma regulamentação interna, a gente fez dessa maneira. Seria isso. Passamos à ordem do dia. Por não haver projetos em discussão, iniciamos a leitura dos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 12/2025, da autoria do edil André Fleniker. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiller Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor James Luiz Breis, secretário municipal de Educação, solicitando informações sobre o projeto e obra de execução de reforma e ampliação da Escola Maria Lobatel Pires, observando os recursos de emenda e ordinários previstos para essa obra. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Já no ano retrasado, nós iniciamos a busca de recursos para a reforma dessa escola. Uma escola que está numa situação bastante precária, com alguns riscos, com a parte do piso estourando constantemente. Teve alguns improvisos no passado para não vir agravar a situação, né? Fizeram uma viga ali improvisada para que ela não viesse inclinar para frente a edificação devido ao solo, que não foi pensado nisso quando foi projetado lá atrás. Então, pensando nesse problema gravíssimo, fomos atrás de recurso. Tanto o governo municipal obteve uma certa quantia considerável, e também o deputado estadual Sargento Lima mandou uma outra quantia para, além de fazer a reforma, fazer a expansão, colocar algumas novas salas de aula, melhorar a biblioteca e também construir banheiros nessa escola. Porém, no ano passado tivemos a notícia que das licitações feitas apareceram desertas, não teve empresas que se cadastraram.
Só que nós estamos num ponto que estão voltando às aulas, os pais precisam se planejar se vai ter aula na escola mesmo, se vai ser feita uma reforma já, se vai ser feito, existir até a possibilidade de alugar o prédio da UNC para serem ministradas essas aulas. Então tem esse questionamento dos pais, dos professores, é uma obra importantíssima, existem recursos, só que nós temos que dar andamento, na verdade nós temos que iniciar essa obra para que venha acontecer essa mudança e terminar de uma forma eficiente o mais rápido possível. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 13, 2025, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Felipe Eduardo Flenick, gestor da Fundação Municipal de Esportes, solicitando um levantamento do estado das quadras sociais construídas recentemente no município, observando também os vários relatos de atos de vandalismo que estão ocorrendo. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Há alguns anos atrás, se não me engano, o Jubanski ainda estava à frente da Fundação de Esportes, o prefeito interino era o William Godoy. Iniciou-se a construção de algumas quadras e foi dada continuidade pela gestão da prefeita Juliana. Só que tem a contrapartida, né? Infelizmente, estamos recebendo inúmeras denúncias de vandalismo. Recebi ontem da quadra de Marcílio Dias. Também agora conversando com o novo gestor da Fundação de Esportes, o Felipe. Até foi uma surpresa para mim, né? Não estava sabendo. Que também na quadra do estádio municipal também teve atos de vandalismo. Eu verifiquei na quadra do Campo da Água Verde atos de vandalismo. Então eu estou solicitando um levantamento de quanto de prejuízo e quanto vandalismo já aconteceu nessas quadras, para que nós possamos remediar. Já sugeri aqui nessa casa algumas outras medidas, até uma possibilidade de um programa de terceirização com projetos sociais. Não é terceirização, não significa cobrar por uso da quadra, mas que tem alguém que tem a chave, como é em Porto União, que delimite horários e quem pode usar, quem não pode, para ter uma organização sobre essas quadras. Pelo que eu recebi relatos, né, o que aconteceu em Marcílio Dias são pessoas que vêm de outro município, que vêm ali, vandalizam, levam inclusive peças da quadra para outros locais. Infelizmente isso está acontecendo e nós não podemos deixar acontecer e perder esse patrimônio que é dos canoinhenses. Era o que continha, senhor presidente. Então, gostaria também de fazer um adendo nessa discussão, porque estive na quadra de Marcílio e estou praticamente todos os dias lá. E eu acho que é a maior tristeza para qualquer agente público você ver um objeto desse vandalizado. Eu acho que não existe maior tristeza, porque é a comunidade que perde. É a comunidade em si que mais perde, as pessoas que necessitam de um lugar para a prática do esporte. Em Marcílio, realmente, eles me relataram que não foi pessoas de lá. Inclusive, eu gostaria até de parabenizar, porque em alguns locais a própria população colocou lixeiras, faz parte de um grupo onde eles organizam até escolinhas voluntárias. Então, essas quadras de society, elas estão funcionando muito bem. Só que, infelizmente, existem aquelas pessoas que não pensam no bem comum e fazem isso. E, no caso de Marcílio, até denegrindo a imagem da comunidade. Inclusive, eles me chamaram lá para mim ver, para comentar que não foram eles que fizeram isso, né? Então, porque eles de fato têm aquele espírito de pertencimento, é que eles são muito gratos, porque Marcílio Dias, a gente sabe que é o berço de Canoinhas, porém, uma iniciativa dessa de lazer, de esporte, eles não tinham visto. Então, eles abraçaram aquela quadra hoje e, de certa forma, aquela quadra ela faz parte da comunidade. Hoje, a comunidade tem ali como sendo algo deles. Então, eles têm esse espírito de pertencimento. Eles ficaram extremamente tristes, né? Extremamente triste. E a gente também fica, né, extremamente triste em ter que vir aqui noticiar algo desse tipo, porque realmente não condiz, né, com um povo que clama tanto
por ter opções de esporte e de lazer, e daí quando elas são implantadas, e nós sabemos muito bem que para nós, agentes públicos, todas as vezes que a gente vai e busca um recurso e traz no sentido do lazer, do esporte, até muitas vezes nós somos criticados, indagados, não poderia trazer esse recurso para tal, né? Então, para nós também é uma escolha, de certa forma, difícil a gente destinar recursos para essas áreas, e daí quando muitas vezes esses recursos vêm, eles são destinados, as pessoas não fazem o bom uso, né? Isso é muito triste. Realmente é um ato a se lamentar, porém, infelizmente, ele ocorre. Continue a discussão. Senhor presidente, agora sim, boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha de casa, ao público que nos acompanha aqui nessa Casa de Leis. Uma boa noite especial ao Felipe Fenck. Boa sorte, né, nessa nova caminhada aí como gestor da Fundação Municipal de Esporte. Eu estive lá por 6 anos, sei que não é fácil. Quando eu digo assim, quando você procurar a folha ponto do gestor de esporte e tiver das 8 às 12 e das 13 às 17, ele está cumprindo horário, ele não está fazendo a sua função. Porque o esporte ele é final de semana, é feriado, é depois do horário, que a gente tem que dar o esporte e lazer para a população. Então, tenho certeza que conhecendo você vai ter muito trabalho, e é isso que te espera lá, pode ter certeza. A Fundação de Esporte, em 2017, quando eu era gestor, então procurada pela atual gestão, e foi me perguntado o que seria realmente um primeiro projeto que eu gostaria que tivesse em Canoinhas. E de pronto me veio as quadras de futebol sintético, André, porque logicamente a minha história, né, é no esporte, é no futebol, o pouco que eu tenho, tanto financeiramente, mas principalmente muito como culturalmente, vem do esporte. Então foi a construção das quadras. Lógico, meu sonho seria em todos os bairros de Canoinhas, faltou alguns, também em algumas localidades do nosso interior, mas foram construídas então as 7 quadras. E como todos aqui já, né, os 2 vereadores que falaram, é uma tristeza grande a gente ver que uma coisa que, de repente, eu vou lá em Mafra, vou lá em Porto União, vou lá em Curitiba e chego, poxa, mas em Canoinhas não tem, e precisa para o nosso jovem, precisa para depois do horário, como hoje elas têm luz, para a pessoa que trabalha o dia todo, ir lá se desestressar um pouco, fazer o esporte. A vereadora Kátia Soares trabalha com a saúde, sabe quanto é importante trabalhar junto, né, na prevenção, né, Kátia, o esporte, que vai prevenir, de repente, a gente ter alguém lá na fila da saúde, na fila da UP, e a gente daí escuta essas notícias. André, quanto à tua questão ali da manutenção, quando eu era gestor, a minha ideia era propor, né, para a atual gestão, uma terceirização, sabe, dos cuidados, porque a gente sabe que o Obras tem muitas demandas, então é difícil o próprio planejamento. Então, fazer junto com, de repente, um engenheiro do planejamento, uma terceirização para uma empresa que faça. Exemplo, a grama sintética. A grama sintética ela tem uma vida útil de em torno de 2 a 2 anos e meio, depende, logicamente, do uso e do cuidado. Só na grama sintética são 10 mil quilos de borrachinha. Então, tem que ter uma reposição e uma máquina especial que ela gira, e essa grama dela vai durar 20, 30 anos. Então, precisa realmente dessa manutenção, como o André falou. E demais, né, gente, eu acho que a gente pedir para a nossa população aí que tenha um cuidado, e também nos procurar, que de repente a gente procura, né, ali o pessoal do planejamento e aqueles que são responsáveis hoje, né, enquanto não tem uma nova empresa, uma coisa que cuide, porque a gente tenha um cuidado com o nosso patrimônio. Era isso, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais que queira discutir, coloque em votação os vereadores que aprovam, que fiquem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 14, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Marcos Homer, presidente da Câmara de Vereadores, solicitando que paute para votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2021. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais e público aqui presente. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele está nas nossas comissões desde 2021. Esse projeto, senhor presidente, o senhor era um dos autores, inclusive. O senhor, eu, a ex-vereadora e hoje nossa vice-prefeita Zenilda Lemos e a ex-vereadora e hoje prefeita Juliana Maciel. Eu vou pedir licença aos senhores para eu ler a justificativa
a atual prefeita foi a primeira autora, né? Nós fomos os coautores desse projeto de lei. Na justificativa, traz o seguinte: trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que visa nova redação à linha A, inciso 2, do artigo 29, e ainda revoga o parágrafo 1º do artigo 31, com o intuito de proibir que os parlamentares, desde a posse, ocupem cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, bem como serem investidos em cargos comissionados da administração direta ou indireta de qualquer nível de governo. Tal medida perfaz um avanço político, vez que impedirá o afastamento de parlamentares da vereança para exercer quaisquer outras funções públicas, salvo quando houver renúncia de seu mandato. É de suma importância a aprovação do projeto em apreço, visto que, corriqueiramente, os vereadores eleitos deixam de exercer suas funções como legisladores e passam a assumir cargos no Poder Executivo, desrespeitando a vontade da população exercida por meio do voto. Essa troca de funções não afeta somente a democracia. Quando o suplente de vereador que não foi eleito pelo voto popular assume a função de parlamentar, mas também consuma em um legislativo a serviço do executivo. Além de tudo, fomos eleitos para representar o povo e essa é a premissa que deve ser respeitada. Essa leitura que eu fiz agora foi a leitura que a ex-vereadora e atual prefeita Juliana Maciel colocou como justificativa nesse projeto de lei e que nós, senhor presidente, assinamos junto. Vereador Edmilson, só para deixar claro que não é nada pessoal, né? Realmente é uma questão de legislação que está parada nesta casa, né? Entendo que cada um dos senhores tem o seu ponto de vista, e isso é democracia e respeito o ponto de vista de cada um, mas o meu pedido, senhor presidente, é para que esta lei venha para votação, porque ela está parada desde 2021 e está parada, senhores, porque na legislação passada a oposição também era minoria e nós não conseguíamos colocar para votar essa lei. Então, o que eu estou solicitando hoje, senhor presidente, não é nem a discussão da matéria da lei em si, mas que se coloque, se deem os pareceres para que essa lei possa vir para votação. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 15/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Antídio Lunelli, solicitando a destinação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para auxiliar na compra de um novo mamógrafo para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu vou pedir, se o senhor me permite, quebrar só um pouco o protocolo, para eu já falar de um outro requerimento que também está na ordem do dia de hoje e que se refere ao mesmo assunto, praticamente. Sim, sendo a mesma pauta, não altera. Sim, então, senhor presidente, ontem a vereadora Kátia nos informou sobre essa situação do mamógrafo no hospital. E hoje, coincidentemente, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Por isso, inclusive, que eu e a vereadora Kátia estamos aqui fazendo uso de lenço, como um apoio até a um pedido da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né, que faz toda essa manifestação nesse dia 4 de fevereiro, né, a manifestação do Vá de Lenço. E, senhor presidente, nós sabemos, né, que esse mamógrafo estragado prejudica muito a nossa população. E em conversa, né, com a assessoria do deputado Antídio e com o próprio deputado, eu consegui, então, com ele, e já estou fazendo o ofício para a gente formalizar esse pedido, uma emenda de R$200 mil que vai ser encaminhada, então, para o Hospital Santa Cruz para ajudar na compra desse mamógrafo. Ocorre, senhores, que ainda falta uma porcentagem para a gente concluir essa compra, porque em conversa com a gestora do hospital, o mamógrafo novo custa cerca de 535 mil. Então, ainda faltaria 335 mil. Já informo que eu estou correndo atrás também do deputado federal Chiodini, né, que já sinalizou aí que vai dar um apoio para essa compra também.
Não sei dizer o valor ainda que ele vai destinar para o município, mas estou na luta para conseguir que seja o valor que feche essa compra do mamógrafo. Mas fica aqui o meu pedido desde já, então, para o deputado Antídio Lunelli também. E já aproveito, senhor presidente, então, que estamos falando aí sobre o combate ao câncer, sobre a necessidade de ajudarmos, então, o hospital e a nossa sociedade, as nossas instituições, né? Para agradecer também, porque hoje eu tive a feliz notícia de que uma emenda que eu estou lutando desde o ano passado, ela finalmente foi paga. E agora já está em trâmite para a compra, parece até que já foi feita a compra, para um novo veículo para a POCA, que também é uma instituição que luta com os nossos cidadãos que sofrem com essa doença. Então, o requerimento 18 de 2025 também já é para agradecer o deputado Antídio, para informar a comunidade que, graças, né, ao trabalho dele, que olhou por Canoinhas, nós também vamos ter um novo veículo para a POCA. E peço aos senhores que me ajudem também para que a gente cobre dos deputados de todos os partidos, para que a gente consiga realmente trazer mais emendas. Eu sei que não é a função principal do vereador, mas eu acho que a nossa união aqui para trazer esses recursos vai ajudar muito a população canoinhense. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, vereadora Tati, sobre a questão de recursos para o hospital. Talvez a Cátia até pode dar uma orientação. Eu lembro que alguns anos atrás, o ex-deputado, Coronel Armando, veio aqui e propôs um recurso para o hospital. Mas tinha algumas restrições quanto a algumas certidões que o hospital naquele momento não conseguia receber. Então foi verificada essa situação, se ele conseguiria mandar a emenda diretamente para o hospital, ou teria que vir via prefeitura e talvez ela achar alguma forma de repassar, e se ela poderia passar, ou se seria interessante fazer uma compra do equipamento da prefeitura e a prefeitura doar. Não sei se já foi feita essa análise e se puderem até orientar nesse sentido, porque eu lembro que teve esse problema, era um recurso bem considerável e que houve uma dificuldade muito grande para repassar para o hospital naquele momento. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Pode ser a vereadora Kátia, que foi citada nominalmente, e depois o vereador Jubanski, que solicitou a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, a minha família que se faz aqui presente hoje e os demais que participam dessa plenária. Os recursos de emenda parlamentar precisam vir, vereador André, para a prefeitura, né? E aí depois repassados através de prestação de contas para o hospital. Mas ele está assim, atrelado a documentações pertinentes, mas tem o hospital tem hoje, né, possibilidade plena de receber esses recursos. Perfeito, obrigado, vereadora. Continua em discussão. A primeira parte era sobre essa fala, porque eu converso muito com a Liliane, né, que é a responsável pelos repasses e tal. Inclusive, hoje nós temos uma facilidade por causa da TEV, né, que é uma transferência, digamos, especial, que é a transferência mais rápida que os deputados usam hoje, mas bem esclarecido já pelo André e pela Cátia. A outra parte é que eu concordo plenamente com a vereadora Tati, que nós, vereadores, temos que, além de cumprir aquilo que é a nossa obrigação, que é a fiscalização, sem dúvida nenhuma, cobrar os nossos deputados. Cobrar aqueles que nós trabalhamos, cobrar aqueles que nós pedimos votos. Eu lembro bem que, ano passado, teve uma emenda aqui, que até um dos principais vereadores que lutou por isso foi o vereador Gil Baiano, que é uma emenda de 800 mil junto com o PL. Isso aí deu um retorno muito bom, inclusive para a Secretaria de Obra, num caminhão, né, Gil? Comboio, né? Se me corrija se estiver errado. E então, essa eu acho que é uma função nossa. Eu quero também, com certeza, ir em busca também, ligar para os deputados. Eu também já estive em Florianópolis, mesmo antes de assumir, reafirmando uma emenda também de 300 mil reais, e que daí vai ser para a compra do micro-ônibus, né, da van para a Fundação Municipal de Esportes, que também vai auxiliar muito, tanto a Fundação de Esportes como a nossa terceira idade. Então, eu acho que pode-se dizer que não seja a principal função do vereador, mas às vezes não custa nada a gente pegarmos e irmos até Florianópolis, que é lá que estão os recursos, e pedimos para nós ajudar o nosso município. Então, parabéns, e com certeza acho que todos os vereadores aqui hoje vão pensar e vão buscar os seus deputados para trazer o dinheiro, que realmente só é o dinheiro que nós mandamos lá, que a nossa população manda, que retorna depois em forma de emenda para o nosso município. Era isso, presidente. Vou continuar a discussão, mas primeiramente eu gostaria de cumprimentar o Cláudio em seu nome, cumprimento os demais públicos e participantes, sejam eles das escalas presenciais ou também da escala
da internet que a gente tem esse público. Gostaria de contribuir com essa discussão, porque estive no executivo até alguns meses atrás, então explicar um pouquinho desse rito do repasse dos recursos para o hospital, porque muitas vezes fica ainda, mas está na Câmara, está na Prefeitura, e a gente tem que explicar esse rito para as pessoas saberem que a partir do momento que o recurso chega até aqui, né, essa casa precisa, de certa forma, fazer o crivo para o município repassar esse recurso através de um projeto de lei. Porém, esse projeto de lei ele não é absoluto. Tem que realmente, vereadora, vir a prestação de contas. Essa prestação de contas ela é analisada por um contador da prefeitura, né, um funcionário de carreira, inclusive, que possui, né, dentro das suas atribuições ali, através de portaria, a capacidade de avaliar. Então não é todo funcionário, né? Então a gente tem um funcionário responsável por essa avaliação da prestação de contas, daí posterior é feita a transferência. Então, a hora que vem o recurso não é pura e simplesmente a gente chegar aqui e passar ele para o hospital. Ele tem todos esses trâmites, porque realmente essa burocracia, inclusive, ela nos ajuda a proteger, né, de alguns atos falhos que possam haver no meio do caminho, né, desses recursos, né. Foi notificado ano passado, né, das emendas, que elas às vezes não conseguiam chegar aos destinos corretos e tudo. Tanto é que foi feito uma grande movimentação no STF para bloquear, inclusive para que eles reavaliassem recursos, e com isso muitos municípios perderam, inclusive Canoinhas, né, que tinha emendas impositivas para a saúde que eram que já estava sendo destinado para coisas corriqueiras, para algo que seria o nosso dia a dia, e realmente a emenda ela não chegou, né? Então demorou para vir porque o STF simplesmente fez um pente fino nessas emendas, né? E isso até é triste para nós como parlamentares, porque como todos vocês viram, a vereadora anunciou a emenda, e muitas vezes a gente vem aqui, anuncia a emenda, e quando ela para no meio do caminho, a gente é muito cobrado. A gente é muito, muito cobrado com relação a isso. Mas então, só para explicar realmente esse trâmite, por quê? Porque o hospital ele tem esse impedimento legal de receber o recurso diretamente. Para nós, realmente seria muito melhor que ele recebesse diretamente. Porque além de nós termos o recurso chegando mais rápido até o hospital, a gente evitaria que esses percursos ali acabassem atrasando ainda o repasse, porque a gente sabe que lá do outro lado tem a saúde, e a saúde ela não pode esperar, né? Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 16, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de planejamento, e também à senhora Camila Lima, diretora do DETRACAM, solicitando informações sobre a existência de estudos, projeto e previsão para melhorias na sinalização na esquina das ruas Frei Menando Campos e Felipe Schmidt, tendo em vista os diversos acidentes que ocorrem no local. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 17, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rutili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações sobre a obra de pavimentação da rua Júlio Budante Neto. Primeiro, o prazo de entrega está sendo cumprido conforme planejado? 2. Em caso de atraso, qual a razão para o não cumprimento do prazo estipulado? 3. Qual o prazo previsto para a conclusão total da obra? 4. Em qual etapa a obra se encontra atualmente? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu tenho sido procurado por moradores ali da rua Júlio Budante Neto, que eles estão realmente preocupados, porque pouco tempo atrás foi feita a maior campanha em cima dessa obra, só que essa obra está praticamente parada. Tem dias que não tem nenhum funcionário trabalhando lá,
tem dias que tem 2 funcionários com um carrinho de mão e tentando resolver muitas coisas dessa obra. O meu questionamento, ele até ficou um pouco confuso ali talvez, mas só para explicar. O questionamento número 1 é o prazo de entrega de cada etapa da obra, porque nós sabemos que as obras são feitas por etapas, né? Tem todo um cronograma que precisa ser respeitado. Então, o meu questionamento é em relação a esse cronograma da obra. Como que está essa situação? Por que tem dias que não tem ninguém trabalhando? Por que tem dias que tem 2 funcionários trabalhando? E quanto tempo que vai levar se continuar desse jeito? Então, a gente já viu uma movimentação muito grande em relação à obra da João Leandro também, porque também estava com esse problema, e foi quando a gente trouxe esse assunto aqui para a Câmara, e começamos a debater, e que o povo, né, se uniu para realmente ir lá na obra, fazer uma reunião, uma manifestação, é que as coisas parecem que começaram a andar. Então, para que essa obra na Júlio Budante Neto ande também, vamos trazer isso para discussão aqui nessa casa, para poder ajudar, orientar e saber responder à população que está lá vendo essa obra todos os dias praticamente parada. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Vereadora Tati, essa semana que passou, eu e a Alice estivemos lá fazendo uma verificação em loco dessa obra e fiz algumas constatações, e ontem também veio um ofício de resposta pelo gabinete da prefeita, indicando que essa obra está sendo feita por funcionários da Secretaria de Obras, né? Então, talvez isso precisa ser alinhado, né? Qual é a distribuição, quantos funcionários vão ficar à disposição dessa obra, né? Por dia, por etapa, talvez. E uma coisa que me chamou a atenção e que já foi naquele requerimento na época feito pelo vereador William Godoy, solicitando a placa da obra. E a placa não está lá na obra. Não tem placa da obra, então não tem como ter ideia, né, de prazo de conclusão, empresas responsáveis, assim nesse sentido. Então, eu acho que é importante também esses questionamentos, né, em relação a quantas pessoas, qual é o prazo de execução por parte da Secretaria de Obras e qual é a previsão para que a empresa passe a assumir os serviços naquela região. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 18, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao deputado estadual Antídio Lunelli, agradecendo a destinação de recursos ao nosso município através de emenda parlamentar no valor de R$ 93.798,35, destinados para a compra de um veículo para a POCA. Como solicitado pela vereadora autora, o requerimento foi anteriormente discutido junto ao inicial. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, se possível, no ano passado nós tínhamos o hábito de, quando era um agradecimento aos deputados, até para mostrar uma força do município, esses requerimentos de agradecimento aos recursos vindos ao nosso município nós fazíamos em nome de toda a edilidade. Acredito que se os vereadores não tiverem alguma objeção, né, mas independente de partido, nós sempre fizemos nesse meio. Eu acho que seria uma forma de prestigiar aquele deputado que está investindo no nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Eu creio que o ofício de agradecimento, eu creio que não tenha uma dificuldade a gente fazer disso, né? Haja visto que ele vai ser proposto realmente o pedido por um vereador, esse sim, né? De forma individual, até conjunto, depende da bancada, porém o agradecimento até é uma forma da comunidade de demonstrar que aquele recurso é bem-vindo, né? Então eu creio sim que até nos dá mais força para a gente posteriormente fazer mais pedidos, né? Isso é importante. Então eu creio que se os autores concordarem, eu creio que a gente possa fazer isso. E já aproveito o ensejo e colocar também em deliberação aqui do plenário, nas outras legislaturas, a gente fez as moções de parabenização e também a nota de pesar em nome de toda a edilidade.
Eu creio, assim, a gente colocou dessa vez, né, quando eu fui solicitado para verificar a ordem do dia, foi perguntado para mim, verbalmente eu conversei com a Andréia ali, falei que ia colocar isso em discussão do plenário, e eu creio que se todos apoiarem, a gente faz também, né? Eu creio que não vai fazer diferença, né? Então tá bom. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 19/2025, de autoria de toda edilidade. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização à POCA e à Rede Feminina de Combate ao Câncer pelo Dia Mundial do Combate ao Câncer e por todo o trabalho incansável e de extrema relevância prestado em nosso município. A POCA e a Rede Feminina de Combate ao Câncer têm se destacado pela dedicação e o compromisso no apoio às pessoas em tratamento, na conscientização da população sobre a prevenção e no acolhimento humanizado às famílias afetadas pela doença. O trabalho voluntário desenvolvido por essas instituições são de fundamental importância para fortalecer a luta contra o câncer e proporcionar melhores condições de vida aos pacientes. Neste contexto, esta Casa Legislativa manifesta seu respeito e gratidão a todas as voluntárias e colaboradoras da POCA e da Rede Feminina de Combate ao Câncer que, com amor, empatia e dedicação, fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Coloco em discussão o requerimento. Eu creio que ele seja autoexplicativo e autodiscutido, porque não há palavras realmente para mensurar o trabalho da POCA. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por toda a edilidade, inclusive de autoria de toda a edilidade, né? Requerimento número 20/2025, de autoria de toda a edilidade. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à equipe de saúde da família do Campo da Água Verde e aos serviços de epidemiologia no setor de combate às endemias. Parabenizamos as equipes de saúde citadas pela seleção dos trabalhos para a 7ª Mostra Catarinense, Aqui Tem SUS. Foram inscritos 9 projetos apresentados, experiências exitosas em diferentes áreas: dengue, saúde mental, saúde bucal, PIX, tabagismo, aleitamento materno, grupo de apoio a mães atípicas, e também 4 projetos foram selecionados para apresentação do 9º Congresso da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Catarina 2025, a ser realizado em Chapecó, com data a ser definida. Os projetos selecionados nessa etapa concorrem à participação na 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS, a ser realizada pelo CONASENS, no período de 15 a 18 de junho de 2025, em Belo Horizonte. Segue o resultado dos projetos selecionados e a arte gestacional como estratégia de humanização e ferramenta para a construção do vínculo mãe-bebê, Unidade de Saúde do Campo do Água Verde. A rotina exitosa do recolhimento de resíduos sólidos no programa de combate a endemias do município, epidemiologia e grupo de antitabagismo associado à auriculoterapia como tratamento complementar no SUS. Também Unidade de Saúde do Campo do Água Verde. Projetos PIX no SUS, que é a Unidade de Saúde do Campo do Água Verde. Coloco em discussão o requerimento 020/2025. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Kátia Liskowski. Com muito orgulho que apresentamos essa moção de parabenização para a equipe de saúde do Campo da Água Verde e para o serviço de epidemiologia do nosso município. Anualmente, o COSEMS, que é o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, e o Conselho Estadual, eles promovem essa mostra, que é chamada Mostra Brasil Aqui Tem SUS. E em Santa Catarina, né, ela é Aqui Tem SUS.
Esses congressos, eles premiam os trabalhos exitosos. Nós já tivemos inscrito pela Unidade de Saúde do Campo da Água Verde o programa Medicamento em Casa e o grupo de Flores do Campo, que é um grupo de artesanato que as mulheres desenvolvem lá, junto com o trabalho das agentes comunitárias de saúde. Atualmente, o município inscreveu 9 projetos. Desses 9 projetos, 4 foram selecionados e 3 desses são da Unidade de Saúde do Campo da Água Verde. Um deles é da epidemiologia. Então, hoje, a gente sente, assim, e eu posso falar isso como funcionária pública vinculada ao serviço da Unidade de Saúde do Campo, que nós nos sentimos muito acuados e, como funcionária pública, a gente tem vivido os tempos de muita apreensão, né? Alguns funcionários se sentindo ameaçados, outros funcionários se sentindo pressionados, mas dentro de tudo isso, diante de tudo isso, a seleção desses trabalhos, vereadora Tati, quer dizer que os funcionários ainda dão o seu melhor, né? E nós estamos lá, não podemos, quando a gente ouve assim falando, o funcionário público precisa ser demitido, a gente esquece daqueles que realizam o trabalho com o coração, que colocam a dedicação das suas vidas ao trabalho público. E o reflexo é isso, né? A aprovação de projetos que eles desenvolvem. E além disso ainda, gente, na quinta-feira passada, eu fui convidada sem opção de dizer não, né? Eu fui notificada de que eu seria mudada de local de trabalho. Porém, como não foi lido o Estatuto do Servidor, aquele servidor que tem mandato, ele é inamovível, tá? Então, eu não posso ser mudada. Mas, coincidentemente, vereador Verca, a enfermeira Amanda, esposa do candidato a prefeito Paulo Basílio, hoje recebeu essa mesma orientação, que ela deve abandonar o seu local de trabalho. Então, a gente percebe que mesmo nós desenvolvendo um trabalho onde a gente coloca o coração adiante, a gente começa a sofrer determinadas situações que eu até penso que possam ser perseguições políticas, né? Não posso afirmar isso porque eu não estou do outro lado da gestão, né, tomando as decisões, mas me soa como isso. Então, hoje, não se valoriza o trabalho que é feito, a dedicação, né? Nós temos profissionais que há 13 anos dedicaram as suas vidas a uma unidade de saúde e, de um dia para o outro, eles são retirados daquele ambiente de trabalho, não se respeita o vínculo que se tem com a comunidade. Porém, em contrapartida, nós encontramos isso, né? A aprovação dos projetos, o reconhecimento a nível estadual e, se Deus quiser, a nível federal, nós teremos esses também projetos reconhecidos. Então, que todos esses funcionários possam receber o meu carinho, a minha admiração e que nós possamos ter muita força, né, e sabedoria para suportar todos esses momentos e que onde estejamos possamos, sim, enfermeira Amanda, então, onde você estiver, que você também possa colocar a arte gestacional, transformando esse processo. Depois a gente vai falar um pouquinho da maternidade, né? Mas que a gente possa estar onde estiver, mas que estejamos transformando vidas e fazendo aquilo que nós sabemos fazer, que é colocando o ser humano acima de tudo. Então, parabéns para as equipes. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Senhor presidente, primeiramente, né, a parabenização para todos esses funcionários que realmente são funcionários que trabalham em prol da comunidade canoinhense, e esses funcionários eles não escolhem quem eles vão atender, se a pessoa é do partido A, do partido B. Cada cidadão que chega, né, independente de para quem votou também, esses funcionários vão atender. E vão atender, né, da melhor forma possível. Claro, nós sabemos que existem algumas situações em que acontecem, né, algum desentendimento entre pacientes e funcionários, e realmente situações que muitas vezes temos que nós aqui intervir. Porém, nós sabemos que existem muitos funcionários públicos excelentes no município também. Né? Vereador Jubanski, que já trabalhou lá dentro, conhece vários funcionários que são efetivos, que trabalham muito bem, que dão a sua vida mesmo, né, no trabalho para atender bem a população. Então, fica o meu parabéns para todos esses funcionários de excelência do município. Fui pega de surpresa também quando a vereadora Kátia me falou que mandaram mensagem ou conversaram pessoalmente, presencialmente, dizendo a ela que ela seria trocada de local. Isso é um absurdo, e isso, inclusive, vai contra o Estatuto do Servidor Público.
Mas me surpreende porque quando, né, existia o quarteto aqui na Câmara, e era muito falado sobre essa situação, porque então a ex-vereadora Zenilda também era funcionária pública. E quando, né, eu, a vice-prefeita Zenilda enquanto vereadora, a prefeita Juliana Maciel enquanto vereadora, o nosso presidente, conversávamos sobre isso, nós sabíamos do estatuto. Então, enquanto existia o quarteto, a gente sabia dessa legislação do estatuto, inclusive a gente mencionava que não poderiam, né, mudar, né, a hoje vice-prefeita do local onde ela estava. Então, me surpreende realmente terem tentado, né, trocar o seu local. Sobre a enfermeira Amanda, né, que está aqui presente hoje, Amanda, eu te desejo muita força, tá? Eu sei que você tem muita garra, e infelizmente, né, nos parece, não podemos afirmar, mas é uma coincidência muito grande, né, o seu marido ter sido candidato a prefeito e já, poucos meses depois da eleição, te tirarem do seu local de trabalho que você está há anos. Não sei, 4 anos nesse local de trabalho, não sei que critério técnico que usaram para isso, se houve algum critério técnico ou não. Inclusive, podemos fazer essa solicitação nas próximas sessões, né, para perguntar qual que é a justificativa. Eu espero que não seja perseguição política, porque aí a gente estaria vivendo um coronelismo absurdo nessa cidade. Mas eu tenho certeza, enfermeira Amanda, que aonde você estiver, você vai continuar brilhando, assim como brilhou. E graças ao teu trabalho, Canoinhas conseguiu, né, essas certificações e todo esse reconhecimento. Então, te desejo muita sorte, né, te desejo muita força e conte conosco para o que você precisar. Obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar pelo requerimento. Kátia, muito bem elaborado, um reconhecimento mais do que merecido. Agora eu vou dar um pequeno depoimento pessoal primeiro sobre a Amanda, que aqui se faz presente. Amanda, acho que a gente se conhece desde a primeira série do primário, né? E uma coisa que eu digo, você sempre foi a aluna mais inteligente. Até no primeira série do primário, ao terceiro ano, ela era aquela liderança da turma. Mas eu quero dizer que a Amanda, como profissional, sou um morador do Campo da Água Verde, conheço o trabalho dela, é uma profissional excepcional. Assim como é a vereadora Kátia. A Amanda não tem uma métrica, né? Porque a Kátia, como foi as urnas, e eu acredito que muito dessa votação, e ela teve uma votação expressiva no campo, até eu achava que ia ser maior, pelo trabalho que a Kátia fazia ali no Campo da Água Verde. Então, essas duas enfermeiras que estão aqui nessa casa, a Kátia e a Amanda, como profissionais são fantásticas. E como morador do campo, eu gostaria que elas continuassem ali. Eu sei que, independente do local que elas estiverem, elas vão fazer um excelente trabalho. Minha mãe trabalha no posto de saúde, trabalha com as duas diretamente, elogia as duas muito. Então, eu sei. E nós também trabalhamos juntos, né, Kátia, na UGV. Até eu digo, né, que você soube que eu ia ser pai antes que eu, né, porque eu na emoção não tinha processado a informação, as meninas já estavam falando, vai ser pai, né, já estavam brincando ali. Então, eu repito, eu tenho essa relação muito boa com as duas, são excelentes profissionais e eu, como morador do Campo da Água Verde, peço que ambas continuem atuando no nosso posto de saúde. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, primeiramente quero desejar boa noite, né, a todos os meus amigos vereadores dessa Casa de Lei. Também quero desejar uma boa noite para o público que está aqui presente, acompanhando hoje a sessão. Está sendo bem legal a sessão de 2025, sempre temos agora plateia acompanhando. Eu acho que está sendo, esses 4 anos está sendo os 4 anos diferentes, né? Cada vez está tendo mais público aqui na Câmara, fico feliz por isso. E também estamos tendo mais visibilidade nas redes sociais também. O pessoal está acompanhando também. Agora o presidente falou que vai ativar o Instagram ali para ter mais visibilidade também dos nossos trabalhos aqui na Câmara, acho muito importante. Fiquei muito triste também. Primeiramente, quero dar os parabéns para todos os funcionários públicos da saúde de Canoinhas, do SUS, que com tão pouco prestam um serviço de excelência. Fica meus parabéns, principalmente para o posto da Água Verde, da Coab 1, Coab 2, Água Verde, e para a Kátia e para a Amanda, né? Ficam meus parabéns aqui para eles, porque a minha filha também faz fisioterapia lá na Água Verde, e com tão pouco eles fazem uma fisioterapia top. E fico triste com isso que está acontecendo, que está acontecendo com a Kátia, que está acontecendo com a Amanda,
Nós, infelizmente, não temos acesso ainda se é perseguição política ou não é. E com tão pouco eles prestam um trabalho e fico muito triste porque é muitos anos lá. Eles têm amigos lá. Tudo que acontece lá, que nem o nosso vereador André Frenick comentou ali, eles sempre estão ali para atender o povo e conhece todo mundo, sabe da necessidade dali. Então, por que agora, na próxima, nesse 2025, por que agora que vem essa carta? Por que não veio antes essa mensagem, esse anúncio para eles? Por que o Paulinho teve que perder, meu padrinho da política ali, por que ele teve que perder a campanha para vir agora essa perseguição com eles? Então, fica aqui o nosso pedido, né, para quem mandou até essa mensagem, ou que for atrás deles, vir aqui explicar para nós. Tá certo, se eles forem para outro posto de saúde, eles vão fazer um bom trabalho, porque eles são profissional e são pagos para isso também, mas não só porque eles são pagos, mas é porque eles fazem com amor. Assim como nós estamos aqui, vereadores, fazendo com amor o nosso trabalho como vereador. Então, fica aqui, né, a nossa dica, também a minha... um chamado para vir explicar para nós o porquê essa perseguição com eles e por que eles têm que trocar de posto de saúde e ir para outro posto agora. Então, aguardamos uma resposta e quero dar os parabéns para a Kátia também por esse requerimento. E seria isso, senhor presidente Continha. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Gil. Uma boa noite, senhor presidente, demais vereadores, comunidade que se faz presente aqui. Atentamente ouvindo e lendo o requerimento, quero parabenizar toda a equipe pelo sucesso e aos demais funcionários públicos que se dedicam a atender a nossa população, que no dia a dia, quem vai a um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, seja aqui na área central ou na área rural, são pessoas que precisam primeiramente de um atendimento humano e depois um atendimento profissional de um médico. Enquanto a decisão aí do executivo querer remover um funcionário de uma pasta para outra, eu acho que não é só com a enfermeira Amanda, né? Eu me recordo aí um funcionário aí que toda essa casa conhece, José Carlos da Silva, conhecido como Zeca, funcionário há 12, 13 anos, efetivo do quadro do município, e que vinha prestando um bom trabalho na Secretaria de Obras, apesar que ele é efetivo como um encanador. E atuava junto à Secretaria de Obras, passou por vários secretários lá. Mas, após esse mês, foi decidido de retirar o seu José Carlos Zeca, que vinha prestando um ótimo trabalho lá, e colocar ele numa sala dentro da rodoviária para anunciar a chegada e a saída dos ônibus. Ele está fazendo o trabalho dele, está apertando os botões lá e anunciando a saída e chegada de ônibus, mas eu acho assim que foi um desperdício, que na Secretaria de Obras atuava, ele levava de peito aberto todas as coisas. O Zico está aqui, é testemunha disso. A maioria dos funcionários lá tem o conhecimento do trabalho dele. Mas, enfim, é decisão, e o que a gente vai discutir aqui? É perseguição política? Não sei, de repente né? Mas, enfim, é o que está acontecendo. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém quer discutir? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 21/2025, de autoria da vereadora Kátia Leskovs. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre os atendimentos na maternidade. Primeiro, quais os atendimentos contemplados no contrato da obstetrícia na maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas? Qual o fluxograma de atendimento na maternidade? 3. Qual o tempo mínimo de espera para a realização de uma ultrassonografia obstétrica na rede ambulatorial para uma paciente gestante com sangramento ativo? Está em discussão? Senhor presidente, Vereadora autora.
Esse requerimento ele se faz necessário considerando ao relato de algumas gestantes de que elas chegam na maternidade, elas têm o direito, né, na emergência de ser atendida pelo médico obstetra, e assim são. Porém, o atendimento se resume ao atendimento médico e não está associado à realização de exames. E essa gestante, quando ela já está com sangramento, quando ela está com uma condição que justifica uma emergência, que ela está lá na maternidade, ela precisa ser melhor assistida. Porque ontem, inclusive, falei aqui nesta casa sobre a fila de ultrassonografias, né? Nós temos uma fila de que uma ultrassonografia de modo eletivo, ele chega a quase 1 ano de espera. No caso das gestantes, ele entra numa situação ainda preferencial, mas a fila de gestantes hoje, a fila de ultrassonografia para gestantes, ela pode chegar até 45 dias. Então, imagina que dentro de um serviço de saúde, onde nós visamos trabalhar com diminuição do surgimento de deficiências, com a prevenção de cardiopatias e de outras doenças associadas, né, ao nascer, nós não podemos ter essa brecha, né? Então, nós não podemos ter uma paciente gestante que chega com sangramento na maternidade, é atendida e volta para casa com o pedido da ultrassonografia. Algumas têm condições de pagar, né, conseguem fazer esse pagamento por fonte própria, mas a grande maioria não tem dinheiro, não tem esse recurso, né? Então, eu entendo ser necessário que haja uma programação dentro do próprio hospital, que a prefeitura custeie esse serviço dentro do hospital para que possa receber essa ultrassonografia. E já seguindo a mesma linha da indicação que foi colocada lá no início, sobre a medicação que a enoxaparina, ela é uma medicação utilizada para tromboembolismo, né? Uma situação particular, né? Em algumas gestantes, prevenção do tromboembolismo em gestantes. É uma medicação bastante cara, né? E em algumas situações o governo do estado oferece, e outras não. E antes nós tínhamos essas medicações à disposição para as gestantes, né? Então, a gestante que não era contemplada pelo governo do estado, o município custeava isso através de convênio com farmácias. E hoje isso não tem. Então, a gente acaba pensando... E até aquele próprio tempo em que a gestante está levando para receber a medicação do estado, ela fica desassistida. Volto a dizer que esses requerimentos e essa indicação têm o objetivo de trabalhar a diminuição dos problemas associados ao processo de gestação, ao parto e também ao puerpério. Seria isso, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 22/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscofs. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, também ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do meio ambiente, considerando que o saneamento básico é um fator primordial para a manutenção da saúde. Desta forma, solicito saber, primeiro, é de conhecimento dos senhores a necessidade de manutenção na rede de esgoto da rua Júlio Budante Neto, na quadra número 1655, sentido Centro de Educação Infantil Lande Ama Nepel, em frente ao antigo centro comunitário, onde há relatos de moradores que nos dias de chuva a água retorna para dentro da casa pelos ralos e vaso sanitário, tornando insalubre o próprio domicílio, pois não há ligação dos esgotos na continuidade da rua. Caso seja de conhecimento, quais ações já foram tomadas e quais estão programadas para acontecer. Caso não seja de conhecimento, é possível que seja realizado um diagnóstico situacional nesse mesmo local para verificação das providências necessárias. Está em discussão? Senhor presidente. Senhor presidente, essa situação, inclusive eu já havia conversado com o senhor até enquanto o senhor era vice-prefeito, né? O senhor foi lá, fiz visitas, eu acho que houve até uma fala de promessa com relação aos moradores lá de resolução desse serviço e não acontece. Gente, não consigo imaginar se dentro da minha casa
o esgoto da rua voltasse por dentro do ralo, entupisse banheiro, voltasse pelo banheiro, voltasse pelos outros ralos da casa. Então, imaginem a situação que essas pessoas estão passando lá na Júlio Budante. Então, entendo ser uma questão emergencial também de saúde, né? E aqui eu acho que esse requerimento também poderia ser até, inclusive, enviado junto à vigilância sanitária, para que pudesse ser tratado com a devida importância que esse caso requer. Né, os familiares estão muito desesperados nessa situação. E eu acredito que seja necessária assim, uma intervenção rápida. Acho que o senhor também pode falar, esteve lá em loco, esteve junto com a equipe trabalhando, né, da importância de que esse serviço sim seja realizado, né, e programado. Por isso também, em forma de requerimento, solicito saber se há o conhecimento disso e se tem alguma manutenção programada. E aí a gente volta a falar daquela importância de um requerimento que foi feito e aprovado numa lei no ano passado sobre a divulgação do cronograma da Secretaria de Obras, né? De a gente saber o que está sendo planejado, onde é que está... Porque senão a gente fica aqui falando e vai retomar a falar, como eu falei, né, já é uma situação que a gente vem trabalhando desde... acho que setembro, outubro do ano passado, e até agora não se resolve. Então, gostaria de um posicionamento também do Executivo sobre isso. Muito obrigada. Vereador, então, nós estivemos em loco, inclusive fizemos uma ação em um dos bueiros ali. Porém, o que ocorre naquela rua é que a obra foi entregue com tubulação até a metade, né? Eles chegaram numa árvore, eles decidiram parar a tubulação e continuou ali, inauguraram a obra e simplesmente foram embora. E até hoje eles não finalizaram. Porém, se nós continuarmos a tubulação por aquele lado, né, não existe nem caída, né, porque toda aquela quadra, a tubulação ela foi feita contra a gravidade, né, e a gente sabe que água nenhuma sobe, ela só desce. Então, vai ter que ser cortado a rua inteira para levar para o outro lado. Então, eles vão fazer o recorte, inclusive, para depois colocar a massa asfáltica ali, uma região de muita circulação, então não tem como fazer o recorte e deixar aberto, porque vai causar algum acidente. Então, e os moradores também estão cientes disso, né, que não existe caída para o lado que a tubulação foi feita, vai ter que ser refeita toda a tubulação, e esse realmente é o preço da corrupção, né? Então, a gente vai recortar um asfalto que é caro o metro quadrado de aplicação de massa asfáltica, os moradores em si também estão sofrendo, e numa obra que devia ter sido entregue a contento, inclusive a própria calçada, a vereadora Kátia chegou aí em loco lá, então tem uma árvore no meio da calçada, né? Então é muito gritante os erros do projeto, né? Então a nossa equipe, até onde eu entrei em contato, eles vão efetivar isso, porém vai ter que ser refeita toda a tubulação. A tubulação é bem mais difícil do que simplesmente abrir o bueiro, a boca de lobo e limpar, porque a tubulação não chega até o bueiro. Se me permite, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma colocação. Então, a importância dos nossos serviços, de quando nós somos chamados para fiscalizar uma obra, e de repente essa casa poderia ter uma assessoria nesse sentido, porque eu não me sinto capaz o suficiente de ir a uma obra e entender de caída da água e de diâmetro do asfalto ou situações semelhantes, né? O quanto é importante o nosso trabalho de fiscalização para que isso não aconteça, né? Então, a gente precisa estar à frente desses serviços, né, daquilo que também é a nossa atribuição enquanto fiscalização, e é importante que nós também estejamos amparados, porque eu acho que quem fiscalizou também essa obra naquele momento, né? A gente precisava ter acontecido isso. Mas, indiferente do que aconteceu até então, né, e a gente já ouve outras falas aqui também sobre isso, é que daqui para frente o que vai ser feito, né? Então, eu acho que a gente precisa desenhar isso. Aconteceu e não foi aqui, foi lá, ok, mas e agora? Daqui para frente tem que acontecer. É uma via de circulação, sim, sinaliza, né? A gente precisa respeitar os pedestres, os carros que vão passar, mas a gente também precisa respeitar aquelas pessoas que residem naquela rua, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que é muito importante que sim aconteçam as intervenções nessa rua. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 23, 2025, de autoria de toda a edilidade. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização ao jovem Elias de Vargas Becker, natural do município,
pela sua notável conquista ao ser aprovado em segundo lugar geral no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma das instituições de ensino superior mais renomadas e exigentes do país. Elias alcançou um feito notável, principalmente considerando o nível de exigência excepcional do concurso de entrada e colocação entre os primeiros no disputado ranking de classificações, na posição de segundo lugar. Assim, demonstrou extrema dedicação, disciplina e excelência acadêmica, atributos que o destacam como um exemplo para a juventude de nossa cidade. Sua conquista, além de ser motivo de orgulho para todos e para seus familiares e amigos, eleva o nome de Canoinhas em nível nacional, evidenciando o potencial e a capacidade dos cidadãos do município diante dessa conquista memorável. A Câmara Municipal de Canoinhas expressa suas mais sinceras felicitações a Elias de Vargas Becker, desejando-lhe muito sucesso nessa nova etapa de sua jornada acadêmica e profissional. Que sua trajetória seja marcada por ainda mais conquistas e que sua dedicação continue a servir de referência para futuras gerações. Coloco em discussão o requerimento. Eu creio que ele seja autoexplicativo, né? Então, um feito grande, essa instituição ela já trouxe para o Brasil grandes nomes. O nosso ex-ministro da tecnologia, o Marco, foi nosso único astronauta brasileiro, estudou lá. O presidente Bolsonaro também esteve nessa academia, também participou. Então, é algo que nos orgulha saber que tem um canoinhense lá, no berço de tantas e tantas e tantas pessoas que se destacaram no Brasil. Então, isso é um feito enorme e a gente sabe também o quanto que é difícil entrar lá. Então, o quão concorrido que é. Então, hoje ele está na elite acadêmica militar do Brasil e isso é muito bom. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereador. Só para elucidar e contribuir nessa parabenização, Elias, o ITA hoje tem um índice de concorrência de mais de 100 por vaga. E é um índice bastante camuflado, porque muita gente nem tenta, porque sabe do quão é difícil o ingresso. E a formação de um acadêmico da ITA, né, ela possibilita tanto a sequência da carreira militar, quanto também já entrar como alto nível em grandes empresas, né? Porque o jovem formado pelo ITA, se ele não quiser seguir a carreira militar, ele é concorrido à tapa por grandes empresas, então, do ramo. Então, para só elucidar, então vejam um número e quão importante. E isso vai de encontro de algo que eu sempre mencionava nas minhas aulas, e fui 12 anos professor universitário, que não é o acadêmico que faz, não é a faculdade que faz o acadêmico, e sim o acadêmico que faz a faculdade ou faz a escola, né? E ele é um grande exemplo. Então, ficam meus parabéns a ele, aos seus pais, certamente, porque fizeram um trabalho excepcional com esse menino. 3, presidente. Continue a discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 24/2025, de autoria do Edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando que sejam adotadas providências para verificar e melhorar as condições de acomodação dos acompanhantes e pacientes que pernoitam no Hospital Santa Cruz, uma vez que muitos deles têm enfrentado desconforto ao dormir em cadeiras de plástico, o que compromete sua saúde e bem-estar. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar a todos que se fazem presente aqui e os que nos assistem via internet. Senhor presidente, a gente fez esse requerimento, na realidade, uma pessoa, cidadão canoinhense, né? Procurou então o vereador James Bray, depois me procurou também para fazer, relatando esse problema. A gente sabe ali que pacientes do SUS, né, realmente é complicado.
E até ela manda aqui dizendo, né, que ela está com a paciente no hospital, e não só ela, tem mais 3, né, acompanhantes com pacientes no quarto, e passar uma noite inteira sentado numa cadeira de plástico, a gente sabe que isso é desumano, né, vereador Kraus? Então, entendemos também que são pacientes do SUS, mas o povo tem que, ainda mais uma hora difícil, na hora do leito, na hora que está internado ali, né, num problema sério, crítico de doença, né, o acompanhante sentar numa cadeira de plástico. Então, a gente pede ao presidente do hospital que vê o que pode ser feito aí para ter um pouquinho mais de conforto aos acompanhantes. Mesmo sendo no Sistema Único da Saúde, do SUS, mas as pessoas, o ser humano, deve ser tratado, né, com muita dignidade, né, vereadora Cátia? Então, é isso que eu tenho. A gente está atendendo aí um pedido de uma cidadã canoense, e é isso que eu tenho, então, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora que solicitou a palavra e também foi citada nominalmente. Vereador Verca, então temos uma sintonia e uma boa notícia. No final do ano passado, eu fui internada via SUS, fiz uma cirurgia via SUS, fui muitíssimo bem atendida por toda a equipe do Hospital Santa Cruz, mas antes disso ainda eu já havia essa conversa com a enfermeira Karen, que é gestora do hospital, e o deputado Sérgio Mota, ele destinou uma emenda parlamentar que está em trâmite, né, de R$100 mil. A Karen fez os orçamentos das poltronas, né, são poltronas próprias para uso de acompanhante em todos os leitos do Hospital Santa Cruz. Então, está em tramitação esse processo de compra dessas poltronas, justamente para atender isso. Inclusive, também foi uma demanda que eu ouvi durante a campanha eleitoral. E realmente não é fácil, né? As pessoas que estão lá acompanhando ficarem sentadas em cadeiras de plástico. Algumas das cadeiras que tem lá são poltronas, já das poltronas reclináveis, outras são aquelas poltronas do papai, porém a poltrona do papai ela tem uma característica que não é hospitalar, e algumas entidades, quando fazem doação ao hospital, acabam doando a poltrona do papai, porém é um tecido que não é próprio para uso hospitalar, tem também todas as questões ergonômicas que precisam ser respeitadas. Mas, dessa forma, então, haverá uma substituição de 100% das poltronas através dessa emenda parlamentar. Muito obrigada. Senhor presidente. Continua a discussão. Se eu não me engano, eu acho que foi recebido em 2016 umas poltronas lá no hospital, né? Mas as poltronas já estão bem gastas, né? Que são bem utilizadas. E ali como o nosso vereador Verca falou, que procuraram o James Bray, né? O vereador James Bray, mas hoje ele não é mais vereador, né? No caso, então, ele foi para a Secretaria de Educação. Para vocês verem, o povo de Canoinhas, o quanto é importante vocês votarem nos vereadores e eles ficarem aqui dentro dessa Casa de Lei. Osmar, uma vez citou, que foi até mesmo na campanha dele, se ele perdesse a eleição, se ele não estivesse nessa Casa de Lei, quem queria representar os professores? James Bray, como ele falou, que ia representar os professores, e hoje ele não se faz presente para representar os professores. Então, eu peço encarecidamente para o cidadão de Canoinhas que procurem os vereadores agora, os vereadores que estão aqui nessa Casa de Lei, todos nós, né? Então, seria isso que continha, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão. Lembrando que devemos manter o foco no assunto do requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Caso não, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 25/2025, de autoria de toda edilidade. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo de Canoinhas voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Railíleo Feijó Gaião, determinando que seja comunicada à família enlutada. Era o que tinha, senhor presidente. É um requerimento de pesar, mas talvez as gerações mais novas não possam ou não tiveram conhecimento. Ele foi proprietário do varandão, que tenho a total certeza que muitos de nós aqui guardam em nossa memória efetiva, porque além de ser
um estabelecimento comercial, ele também promovia atividades culturais. Então, até por isso que a gente fez esse requerimento, porque eu tenho certeza que alguns de nós participamos dessas atividades culturais e marcaram realmente um espaço bem grande na nossa memória afetiva, e a gente deve lembrar. E já aproveitando, que eu ia usar as explicações pessoais, mas como a gente entrou nesse assunto, eu também vou utilizar desse espaço para falar do Cidadão Destaque, que nós estaremos abrindo um espaço no Instagram da Câmara Municipal de Canoinhas para que as pessoas elas possam ser homenageadas em vida, que é muito importante. Eu creio que seja muito importante isso. Então, se você conhece, até falar para a população, a gente já conversou com os nossos vereadores, já conversou com os funcionários da casa, mas a população também que conheça alguém que tem um trabalho bacana na área social, na área cultural, ou até ali no seu bairro, que seja uma pessoa influente, que tenha esse espírito de liderança, que nos procurem, né? Então, o nosso objetivo realmente é isso, é tentar homenagear mais as pessoas em vida, para que esse voto de pesar não seja a nossa única lembrança, e que essas pessoas levem, quando se forem daqui, que o nosso mundo é uma passagem, esse espírito de gratidão. Nada mais havendo a discutir, coloco a votação. Por ser um voto de pesar, ele é aprovado diretamente. Solicito ao primeiro secretário que informa se existem vereadores inscritos para fazer uso de matérias de interesse pessoal. Vereador Cezão Tax. Senhor presidente, como nós tivemos uma sessão no dia 8, que estava bem cheia essa casa de lei, que é a Câmara de Vereadores, nós foi informado aqui no momento da sessão que houve um vandalismo no banheiro. E nós ficamos todo mundo assustado, todos os vereadores ficaram assustados, o banheiro das mulheres lá foi fechado e pessoas, acabaram me procurando para falar que, na verdade, não houve um vandalismo. Eu, como vereador, quero pedir desculpa a todos os professores, a todos que estavam aqui no dia 8, na sessão da Câmara de Vereadores. Quero pedir desculpa, porque a mãe da criança me procurou, e foi uma criança que não estava muito bem de saúde e acabou fazendo umas coisas no banheiro ali. Então, eu peço desculpa a todos, assim, que estavam aqui no dia 8 nessa sessão e que teve uma repercussão bem grande em Canoinhas, isso, que houve o vandalismo. Eu quero deixar bem claro, então, que não houve vandalismo, e sim uma criança que não estava bem de saúde. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 10 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas.